Meu nome é Luana Vitória. Tenho 29 anos. E aprendi da pior forma possível que existem pessoas dispostas a te humilhar publicamente, só para esconder a própria vergonha. Minha irmã mais velha me chamou de simples doméstica, na frente de dezenas de pessoas em um evento beneficente no Palácio da Alvorada, achando que aquilo seria meu fim. O que ela não esperava era que, minutos depois, o ministro da Educação em pessoa atravessasse o salão inteiro para me cumprimentar e me chamar pelo título que eu escondi da família durante anos. Mas vou contar essa história desde o princípio, porque cada detalhe importa para você entender como cheguei até ali. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tudo começou 3 semanas antes, quando recebi uma ligação inesperada. Eu estava terminando meu turno na casa da Dona Carmen, uma senhora de 72 anos que morava sozinha em um apartamento no setor sudoeste, aqui em Brasília. Dona Carmen era viúva de um diplomata e tinha esse jeito elegante de quem viveu pelo mundo inteiro. Eu limpava o apartamento dela toda quarta-feira há quase 2 anos. Naquele dia, enquanto passava pano na sala com vista para o Lago Paranoá, meu celular tocou com um número de São Paulo. Era Roberta, minha irmã. Ela tinha 37 anos, 8 a mais que eu, e trabalhava como gerente comercial em uma empresa de cosméticos. Roberta sempre fez questão de deixar claro para toda a família que ela tinha vencido na vida. Casa própria no Morumbi, carro importado, roupas de marca. Eu, na visão dela, era a irmã fracassada que não conseguiu fazer nada de útil. Luana, preciso falar com você, ela disse, sem sequer um cumprimento. Sua voz tinha aquele tom de superioridade que eu conhecia bem. Recebi um convite para um evento beneficente em Brasília, no Palácio da Alvorada. É uma gala para arrecadar fundos para a educação pública. Como você mora aí, pensei que seria bom te levar. Vai ter gente importante. Quem sabe você conhece alguém que possa te ajudar a arranjar um emprego melhor. Segurei o pano de chão com mais força. Roberta, eu tenho emprego. Limpar casas não é emprego de verdade, Luana. É bico. Você tem 29 anos e ainda está nessa vida. Mamãe fica preocupada. Nossa mãe, Dona Silvana, morava em Goiânia com nosso padrasto. Ela sempre ficou do lado de Roberta em tudo. Quando eu decidi fazer o que fiz, minha mãe disse que eu estava sendo teimosa e orgulhosa demais. Disse que eu deveria aceitar meus limites. Não preciso que ninguém se preocupe comigo, respondi, tentando manter a calma. Então venha ao evento. Será no dia 23, às 19 horas. Preciso confirmar sua presença até amanhã. Vou te mandar o convite digital. Vista algo decente, por favor. Nada de roupa de mercado. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Olhei para o reflexo na janela. Ali estava eu, com meu uniforme simples de trabalho, cabelos presos em um rabo de cavalo, sem maquiagem, sem joias. Para o mundo, eu era exatamente o que Roberta descreveu, uma doméstica. Mas havia algo que Roberta não sabia. Algo que nossa família inteira desconhecia porque eu escolhi não contar. E aquele evento seria o lugar onde tudo viria à tona. Dona Carmen entrou na sala naquele momento, usando um vestido leve de linho e trazendo uma xícara de chá. Ela sempre preparava chá para nós duas bebermos juntas depois que eu terminava a limpeza. Era nosso ritual. Aconteceu algo, querida? Ela perguntou, notando minha expressão tensa. Você está pálida. Sentei no sofá ao lado dela e contei sobre o convite de Roberta. Dona Carmen me ouviu em silêncio, como sempre fazia, com aquela atenção genuína que poucas pessoas têm. E você vai? Ela perguntou quando terminei. Não sei. Roberta só me convidou para me humilhar na frente de gente importante. Ela adora fazer isso. Me apresentar como minha irmã que trabalha com limpeza, daquele jeito que deixa claro que ela acha que sou menos que ela. Dona Carmen colocou a xícara sobre a mesinha de centro e me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de sabedoria. Luana, há quanto tempo você esconde a verdade da sua família? 6 anos. E por quê? Você não tem vergonha do que conquistou, tem? Nunca tive vergonha. Mas quando comecei, minha família não apoiou. Minha mãe disse que eu estava sonhando alto demais,
que eu deveria ser realista. Roberta riu de mim. Disse que eu ia desistir em 6 meses. Então decidi que não ia dar a elas a satisfação de acompanhar minha jornada. Quando eu conseguisse, elas veriam. Mas aí o tempo passou e ficou mais fácil simplesmente não falar nada. Você acha que esse evento não é exatamente a oportunidade que você estava esperando? Olhei para ela confusa. Como assim? Se há alguém importante nesse evento que vai reconhecer você, então sua irmã vai ter que engolir cada palavra cruel que já disse. Às vezes, querida, a justiça chega no momento exato em que mais precisamos dela. Pensei naquilo o resto do dia. Quando cheguei em casa naquela noite, no meu apartamento pequeno de um quarto no Cruzeiro Velho, liguei meu computador e conferi minha agenda. Dia 23. Eu tinha uma reunião marcada às 16 horas no Ministério da Educação, mas terminaria a tempo de ir ao evento. Será que eu deveria ir? Será que estava na hora de parar de esconder? No dia seguinte, mandei mensagem para Roberta confirmando presença. Ela respondeu com um emoji de joinha e um "vista algo apresentável". Não respondi. Os dias seguintes passaram em uma névoa de ansiedade. Continuei minha rotina normal. Limpava a casa de Dona Carmen às quartas. Às segundas e sextas, limpava o apartamento de seu Joaquim, um professor aposentado da Universidade de Brasília. Aos sábados, fazia faxina completa na casa de uma família jovem em Águas Claras. E nos outros dias, eu fazia meu trabalho de verdade. Cheguei ao Ministério da Educação na tarde de 23 de agosto, pontualmente às 16 horas. Apresentei minha identificação na portaria, subi até o 10º andar e fui recebida pela assessora do ministro, uma mulher eficiente chamada Patrícia. Professora Luana, que prazer revê-la, ela disse, apertando minha mão. O ministro está ansioso para discutir a expansão do programa. Eu também estou animada. Trouxe os relatórios atualizados dos últimos 6 meses. Passamos 2 horas em reunião. Discutimos números, estratégias, implementação. Quando saí de lá, já eram 18 horas e 30 minutos. O evento começaria em 30 minutos e eu ainda precisava ir para casa me trocar. Corri para o ponto de ônibus, peguei o primeiro que passou, desci no cruzeiro e subi correndo os 3 andares do meu prédio. Abri o guarda-roupa e olhei para as poucas roupas que tinha. A maioria era roupa de trabalho, simples e prática. Mas lá no fundo, protegido por uma capa plástica, estava o vestido que eu havia comprado 2 anos antes, para uma ocasião especial que nunca chegou. Um vestido azul marinho, discreto, mas elegante, que me custou metade do salário de 1 mês. Tomei banho rápido, vesti o vestido, prendi o cabelo em um coque simples, passei um batom nude e calcei a única sandália de salto que tinha. Olhei no espelho. Não parecia a Luana que limpava casas, mas também não parecia a Luana que eu realmente era. Parecia alguém no meio do caminho. Peguei um táxi porque não daria tempo de ônibus. O motorista era um senhor simpático que falou o caminho todo sobre política. Eu fingi ouvir, mas minha cabeça estava longe, ensaiando mentalmente como seria o encontro com Roberta. Chegamos ao Palácio da Alvorada às 19 horas e 15 minutos. Já havia dezenas de carros estacionados. Pessoas bem vestidas entravam pelo portão principal, mostrando convites em seus celulares. O lugar estava iluminado como um sonho, com luzes douradas banhando a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer. Mostrei meu convite digital ao segurança, que conferiu meu nome na lista e me deixou passar. Caminhei pelo jardim externo, sentindo a grama macia sob meus sapatos de salto, até chegar ao salão principal. E foi ali que vi Roberta. Ela estava ao lado de um homem alto de terno caro, provavelmente o namorado novo que ela havia mencionado nas redes sociais. Roberta usava um vestido vermelho justo, sapatos de salto altíssimo e joias que brilhavam sob as luzes. Ela me viu no mesmo instante e seu rosto se contorceu em uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. "Luana!" ela chamou, vindo em minha direção com passos rápidos. "Você está atrasada. E que roupa é essa? Parece que você pegou emprestado de alguém." "Boa noite, Roberta. Prazer em te ver também." Ela me examinou de cima a baixo,
como se estivesse avaliando um produto defeituoso. Bem, pelo menos você tentou. Venha, vou te apresentar para algumas pessoas. Mas, por favor, quando perguntarem o que você faz, seja vaga. Diga que trabalha com serviços ou algo assim. Não precisa entrar em detalhes. Por que eu faria isso? Porque é constrangedor, Luana. Já basta eu ter que explicar por que minha irmã mais nova não conseguiu fazer nada da vida. Não preciso que você fique detalhando que limpa casas para sobreviver. Senti aquela raiva familiar subindo pela garganta, mas respirei fundo. Está bem, Roberta. Vou ser vaga. Ela me levou até um grupo de pessoas que conversavam próximo à mesa de canapés. Eram 3 casais de meia-idade, todos vestidos com elegância estudada. Pessoal, essa é minha irmã Luana. Luana, esses são alguns colegas meus da empresa e seus cônjuges. Uma mulher loira com um colar de pérolas sorriu polidamente. Prazer, Luana. Você também trabalha com cosméticos? Antes que eu pudesse responder, Roberta interrompeu. Não. Luana trabalha com serviços. Coisas domésticas, basicamente. É um trabalho honesto. Ela acrescentou, com um tom que deixava claro que achava o oposto. Alguém precisa fazer esse tipo de trabalho, não é? O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pelo homem ao lado da mulher loira. Serviços domésticos. Entendo. Bem, é como sua irmã disse. É um trabalho necessário. Forcei um sorriso. É sim. Alguém precisa manter as coisas limpas e organizadas. Roberta me deu um tapinha no ombro, daquele jeito condescendente. Ela é muito esforçada. Sempre foi. Mas nem todo mundo nasce para grandes coisas, não é? O importante é fazer o melhor com o que se tem. Eu poderia ter explodido ali mesmo. Poderia ter jogado na cara dela tudo que escondi durante anos. Mas algo me fez esperar. Talvez fosse a intuição. Talvez fosse só teimosia. Mas decidi que não ia dar a Roberta a satisfação de me ver perdendo a compostura. Você está certa, Roberta. O importante é fazer o melhor com o que se tem. O grupo conversou mais alguns minutos sobre assuntos superficiais antes de se dispersar. Roberta me arrastou para outro grupo, e depois outro, sempre repetindo a mesma apresentação humilhante. Minha irmã que trabalha com limpeza, serviços domésticos, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. A cada apresentação, eu sentia a raiva crescer, mas também sentia algo mais. Uma certeza cada vez maior de que estava fazendo a coisa certa ao manter meu segredo. Porque a verdade, quando finalmente viesse à tona, seria muito mais impactante assim. Às 20 horas, um homem de terno escuro subiu no pequeno palco montado em uma das extremidades do salão e pediu a atenção de todos. Era o apresentador do evento, um ator famoso que concordou em ser o mestre de cerimônias voluntariamente. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje representando uma causa tão importante. A educação pública no Brasil precisa de nós. E eventos como este mostram que ainda existem pessoas dispostas a fazer a diferença. Ele falou por alguns minutos sobre o objetivo da gala, sobre como os fundos arrecadados seriam usados, sobre a importância da educação para transformar vidas. E então disse as palavras que fizeram meu coração acelerar. Para falar mais sobre o principal programa beneficiado hoje, temos a honra de receber o ministro da Educação, Dr. Fernando Alcântara. As pessoas aplaudiram enquanto o ministro subia ao palco. Eu o conhecia bem. Tínhamos nos encontrado diversas vezes ao longo dos últimos anos. Ele era um homem sério, dedicado, que realmente acreditava na transformação pela educação. Boa noite, ele começou, sua voz grave preenchendo o salão. Estou aqui hoje para falar sobre um programa que tem mudado vidas em comunidades carentes de todo o Distrito Federal e que, em breve, será expandido para outros estados. Um programa de alfabetização de adultos e capacitação profissional que já atendeu mais de 3.000 pessoas nos últimos 4 anos. Roberta estava ao meu lado, fingindo prestar atenção, mas na verdade mexendo no celular. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Esse programa foi idealizado e é coordenado por uma educadora excepcional. Uma mulher que acredita que nunca é tarde para aprender, que dedicou sua vida a levar educação para quem mais precisa. E tenho o prazer de informar que ela está aqui conosco hoje.
Senti todas as células do meu corpo acordarem. Era isso. Era agora. Professora Luana Vitória, onde está a senhora? O salão inteiro ficou em silêncio. Cabeças se viraram procurando. Roberta parou de mexer no celular e olhou ao redor, confusa, provavelmente pensando que era outra Luana Vitória. Ergui minha mão. Estou aqui, ministro. O ministro sorriu e fez um gesto para que eu me aproximasse. Por favor, venha até aqui. Comecei a caminhar. Senti os olhares de todos me seguindo. Ouvi os murmúrios começando. E então, ouvi a voz de Roberta atrás de mim, baixa, mas audível. O que está acontecendo? Não pode ser minha irmã. Deve ser outra pessoa com o mesmo nome. Mas era eu. Subi ao palco sob os olhares surpresos de centenas de pessoas. O ministro apertou minha mão calorosamente. Professora Luana, que prazer tê-la aqui. Como foi nossa reunião mais cedo? Muito produtiva, ministro. Acredito que conseguiremos expandir o programa conforme planejado. Ele se virou para a plateia. A professora Luana Vitória tem 29 anos e é pedagoga formada pela Universidade de Brasília. Ela também tem pós-graduação em alfabetização de jovens e adultos pela Universidade Federal de Goiás. Há 6 anos, ela criou o projeto Nunca é Tarde, que oferece alfabetização gratuita e cursos profissionalizantes para adultos em situação de vulnerabilidade. Vi o rosto de Roberta da onde eu estava. Ela tinha ficado completamente branca, como se tivesse visto um fantasma. Sua boca estava aberta, os olhos arregalados de choque. As pessoas ao redor dela também olhavam surpresas, provavelmente se lembrando de como ela tinha me apresentado minutos antes. O ministro continuou. O projeto da professora Luana já alfabetizou mais de 1.200 adultos e ofereceu capacitação profissional para outros 2.000. Tudo isso funcionando em espaços cedidos por igrejas, associações de bairro e escolas públicas aos finais de semana. E sabe o que é mais impressionante? Durante todos esses anos, a professora Luana manteve um trabalho paralelo para financiar parte do projeto. Ele fez uma pausa, olhando para mim com respeito. Ela trabalha como diarista 3 vezes por semana. Todo o dinheiro que ganha com esse trabalho é investido no projeto, comprando materiais didáticos, pagando transporte para os alunos, garantindo lanche para quem chega com fome. É um nível de dedicação que raramente vemos. As pessoas começaram a aplaudir. Não foi aquela salva de palmas educada de antes. Foi um aplauso genuíno, crescente, até que o salão inteiro estava de pé aplaudindo. Todos menos Roberta, que continuava sentada, parecendo que queria que o chão se abrisse e a engolisse. Professora Luana, o ministro disse, gostaria de fazer um anúncio oficial aqui esta noite. O Ministério da Educação aprovou um investimento de R$2.500.000 para expandir o projeto. Nunca é tarde para mais 5 estados nos próximos 3 anos. A senhora será a coordenadora nacional do programa, com um salário compatível com a importância do cargo. Parabéns. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas não deixei que caíssem. Não ainda. Apertei a mão do ministro e me virei para o microfone. Obrigada, ministro. Obrigada a todos que acreditaram neste projeto. Eu criei o Nunca é Tarde porque minha avó, Dona Zilda, morreu analfabeta aos 73 anos. Ela passou a vida inteira com vergonha de não saber ler, escondendo isso das pessoas, inventando desculpas quando precisava assinar documentos. Eu tinha 12 anos quando ela faleceu, e prometi a mim mesma que quando crescesse, ia ajudar pessoas como ela. Fiz uma pausa, respirando fundo. Muita gente me disse que era impossível, que uma pessoa sozinha não conseguiria fazer diferença, que eu estava desperdiçando meu tempo e minha formação, mas eu acreditei que era possível. E hoje estou aqui para dizer que é possível sim. Educação transforma vidas. E nunca, nunca é tarde para aprender. O aplauso foi ainda mais forte. Quando desci do palco, várias pessoas se aproximaram para me cumprimentar, para pedir cartões de visita, para fazer perguntas sobre o projeto. Eu respondia a todas com paciência, mas meus olhos procuravam Roberta. A encontrei perto da saída, tentando se esgueirar sem ser notada. Fui até ela.
Indo embora tão cedo? Ela se virou. Seu rosto estava vermelho, uma mistura de raiva e humilhação. Você me fez passar vergonha. Eu? Eu não fiz nada. Você que decidiu me apresentar como só uma doméstica para todo mundo. Você mentiu para mim, para a família toda. Eu nunca menti, Roberta. Toda vez que você perguntava o que eu fazia, eu dizia que trabalhava com educação e com limpeza. Você que decidiu ouvir só a segunda parte. Você que presumiu que eu era fracassada porque era mais confortável para você acreditar nisso. Por que você não contou? Por que deixou a gente pensando que você era só uma diarista? Olhei nos olhos dela, e toda a raiva que senti durante anos finalmente teve uma saída. Porque quando eu contei que ia fazer pedagogia, você riu de mim. Disse que professor ganha uma miséria, que eu ia morrer pobre. Quando eu falei sobre o projeto, mamãe disse que era perda de tempo, que eu deveria focar em ganhar dinheiro de verdade. Vocês não acreditaram em mim. Então, eu decidi que não daria a vocês o privilégio de acompanhar minha jornada. Isso é cruel. Não mais cruel do que você me apresentando como uma fracassada durante anos. Não mais cruel do que você ter vergonha de mim na frente dos seus amigos. Roberta abriu e fechou a boca várias vezes, procurando argumentos que não existiam. Finalmente ela pegou a bolsa com força. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Você sempre foi orgulhosa demais, sempre achou que era melhor que todo mundo. Nunca achei que era melhor que ninguém, Roberta. Mas também nunca fui pior. E era isso que você nunca conseguiu aceitar. Ela saiu batendo os saltos no chão de mármore. O namorado correu atrás dela, murmurando desculpas constrangidas. Vi os dois desaparecerem pela porta principal. Dona Carmen apareceu ao meu lado. Eu não tinha percebido que ela estava no evento. Você sabia que eu estaria aqui? Perguntei. O ministro me convidou. Ele sabe que limpo meu apartamento há anos e quis me incluir na comemoração. Afinal, fui eu que te apresentei para ele. Era verdade. Dona Carmen tinha sido casada com um diplomata que trabalhou com o ministro décadas atrás. Quando soube do meu projeto, 3 anos antes, ela insistiu que eu deveria apresentá-lo ao governo. Foi ela que marcou a primeira reunião, que abriu a primeira porta. Obrigada, eu disse abraçando-a. Por tudo. Você não precisa me agradecer, querida. Você fez tudo sozinha. Eu só apontei a direção. O resto da noite passou em uma névoa de conversas, cumprimentos e promessas de apoio. Quando finalmente saí do Palácio da Alvorada, já passava da meia-noite. Peguei um táxi de volta para casa, e durante todo o trajeto, olhei pela janela para as luzes de Brasília, pensando em tudo que tinha acontecido. Meu celular tocou. Era uma mensagem de minha mãe. Roberta me contou tudo. Por que você nunca nos disse? Estou orgulhosa de você, filha, mas também magoada por você ter nos deixado de fora. Não respondi imediatamente. Precisava pensar no que dizer. Quando cheguei em casa, sentei na cama e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Alívio por não precisar mais esconder, por não precisar mais fingir ser menos do que era. 3 dias depois, recebi a ligação oficial do Ministério da Educação, formalizando minha contratação como coordenadora nacional do programa Nunca é Tarde. Meu salário seria de R$16 mil mensais, mais benefícios. Eu continuaria trabalhando como diarista nas casas de Dona Carmen e seu Joaquim, mas agora por escolha, não por necessidade. Roberta nunca mais falou comigo. Ouvi através de primos que ela contou para todo mundo que sempre soube do meu trabalho, que sempre me apoiou. Não me importei. Algumas pessoas precisam reescrever a história para conseguirem viver com suas próprias escolhas. Minha mãe me visitou 1 mês depois. Conversamos longamente. Ela pediu desculpas por não ter acreditado em mim, por ter presumido que eu não conseguiria. Eu a perdoei porque entendi que ela estava presa às suas próprias limitações, aos seus próprios medos. 6 meses depois da gala, o projeto Nunca é Tarde tinha turmas funcionando em Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Mais de 500 novos alunos, 500 vidas sendo transformadas. Aprendi nessa jornada que humilhação só funciona quando você acredita nela. Que o trabalho, qualquer trabalho honesto, tem dignidade. Que limpar a casa de alguém não é vergonhoso.
Mas desprezar quem faz isso é. Aprendi que as pessoas vão sempre presumir coisas sobre você baseadas no que é conveniente para elas acreditarem. E aprendi que a maior vingança não é provar que você é melhor que alguém. É se tornar tão plena em quem você é que a opinião dos outros simplesmente não importa mais. No fim das contas, Roberta não me humilhou naquele evento. Ela se humilhou sozinha. E o ministro não me deu dignidade quando me chamou de professora. Ele apenas revelou para o mundo o que eu sempre fui. A dignidade eu já tinha. Eu a carreguei enquanto limpava casas às 6 da manhã, enquanto alfabetizava adultos em salas emprestadas aos sábados, enquanto estudava madrugada adentro para encontrar métodos melhores de ensino. E essa dignidade, ninguém nunca poderia tirar de mim. Nem com palavras cruéis, nem com desprezo, nem com toda a arrogância do mundo. Porque você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que você escolhe ser. E eu escolhi ser professora, educadora, transformadora de vidas. O título só tornou isso visível para quem não sabia enxergar. Mas eu já sabia quem eu era muito antes de qualquer ministro me chamar assim.